Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita aqui no nosso canal Estudando Espiritismo, sempre fazendo uma reflexão dos textos de Allan Kardec, ora do Evangelho, ora do Livro dos Espíritos, ou de outros textos da codificação kardeciana. E hoje vamos nos dedicar a estudar o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, da parte terceira da Lei de Sociedade. E nesse conjunto daquilo que Kardec chama de leis, né, Kardec sempre tenta identificar, e é a primeira questão que Kardec sempre faz, se aquele princípio, aquela ideia, aquela noção que ele está trazendo, compõe de fato uma lei natural, uma lei divina. E é assim que ele começa, então, o capítulo 7 falando sobre a lei de sociedade. E os espíritos, na questão 766, vão dizer que sim, né? Que a lei de sociedade é uma lei divina, e os espíritos até dizem que certamente, né, é uma lei que está na natureza. E aí a gente vai analisar essa questão com vagar, né, assim, devagar, porque ela traz não só essa ideia de que a lei de sociedade está na natureza, mas vai trazer algumas especificações que a gente precisa assinalar com cuidado, né? Então vamos ver a sequência da resposta dos espíritos. Eles dizem assim para a gente: Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, observe um detalhe importante na primeira afirmação que lemos, quando diz: Deus fez o homem para viver em sociedade. Isso significa que ah, aqueles que devem viver em sociedade, aqueles a quem Deus colocou como imperativo a vida social, são entre os seres que habitam, né, os diversos reinos da natureza. Somente ao homem foi dado a possibilidade de viver em sociedade. E esse é um ponto, que a gente deve olhar com muito cuidado por várias razões. A primeira dela, e talvez a mais fundamental, que depois vai voltar ao longo do capítulo, é a ideia de que as leis naturais, em geral, elas são universais, no sentido delas abrangerem todos os reinos da natureza, todos os fenômenos da natureza, como a lei de progresso, igualdade, de conservação, de destruição, né? Não são circunscritas a um reino em detrimento dos outros, mas a lei de sociedade, ela é exclusiva para a vida humana, né? Então nós temos que entender o que está se chamando de sociedade. Está se chamando de sociedade não só essa interrelação necessária entre os indivíduos, né? Mas também o conjunto de criações que são somente possíveis para aqueles seres não só dotados de razão, mas dotados do princípio de teleologia, quer dizer, a capacidade de pensar e antecipar projetos futuros, né, que é o nosso caso, e o desenvolvimento do senso moral, né? A capacidade de discernimento do bem e do mal e de agir para o bem e para o mal. Os outros reinos da natureza não detêm esse conjunto de possibilidades e, consequentemente, não são capazes de construir esse conjunto de referências sociais
que a gente dá diversos nomes para eles, como, por exemplo, a ideia da cultura, a ideia da história, não é? E todos os instrumentos que nos afastam do contato mais direto com a natureza. É claro que a gente tem um contato com a natureza, nós somos seres naturais, temos um organismo natural, mas nós criamos constantemente eh, mediações, né, afastamentos em relação à natureza. Então a gente não dorme no chão, a gente não come alimento cru, né? A gente tem hábitos de higiene, com produtos que melhoram a nossa saúde como um todo, né? Então há um conjunto de elementos que nos caracterizam como seres sociais, e mais do que isso, a nossa Constituição, como os espíritos vão dizer na segunda parte dessa pergunta, nós somos dotados de um instrumento, que é o nosso corpo, capaz de manter e estabelecer essa vida de relação. E isso é muito importante porque a nossa constituição física, e é lógico que como espíritos isso também acontece, né? Nós, certamente, muito mais do que com o corpo, mas com o corpo também isso é possível, nós captamos constantemente as informações do meio, que faz com que a gente elabore essas experiências, não é? E dê uma resposta a elas, seja ainda de forma muito instintiva, reproduzindo hábitos passados, ou, não é, refletindo, pensando e eh, dando respostas conforme o nosso desejo, né, de adotar uma certa ética, uma certa moral, que é exatamente aquilo que fazemos quando desejamos ser cristãos. Nós incorporamos os elementos que nos são exteriores, temos elementos para isso, né? E a nossa vida é um acumular de experiências que vão nos constituindo em grande parte. Todos nós temos a experiência no passado de lembrar de um acontecimento, de alguma coisa que marcou a nossa vida, que a gente lembrou, que a gente viu, que a gente sabe, que a gente presenciou, que a gente estava ali naquela situação e aquilo nos marcou. Por quê? Porque tudo que nós vivenciamos nos marca, e a forma como nós reagimos, como nós vamos pensar, como nós vamos amadurecer a partir dessas experiências, é que vão nos tornar pessoas melhores ou, né, fazer com que a gente repita os eh, eh, exemplos do passado. Então é importante a gente entender que o estar em situações diferentes e a própria existência nos coloca essa situação, ora como filhos, ora como pais, ora como é, é, pessoas responsáveis que vamos ter que dar conta de um trabalho, ser responsáveis por uma tarefa, por um projeto, né? Estar nessas diversas posições vão nos trazer experiências diferentes, vão nos enriquecer, porque é o contato, é a experiência diferente que nos enriquece, né? E é ao vivenciá-las que nós vamos descobrir, né, qual é o que que nós já somos diante dessas situações. Então, eu gosto de contar que quando a minha filha nasceu, eu tive, uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida, de ser pai, de ter que lidar com, ah, um tipo de situação, um tipo né, de relação, de uma dependência muito forte, né, dela, criança pequena, e que isso me colocou desafios que eu nunca tinha tido antes, né. Então, a o que está sendo dito para nós é que
nós precisamos da vida social para nos percebermos, para nos enriquecermos. A vida social é para nós, então, um imperativo, né? E é isso que a gente vai observar na questão 767, né? Quando nos diz que, antes da questão 767, esse ponto é tão importante para nós que, se nós entendermos bem, né, o nosso maior desafio como seres, né, sociais é conseguir viver bem uns com os outros. O nosso ponto maior de infelicidade, de problemas, é a vida de relação. Por isso, a moral do Cristo é uma moral relacional. Amar o próximo como a si mesmo, fazer o outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse, porque a gente não é capaz de fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco. A gente acaba fazendo para o outro aquilo que a gente sabe que a gente não queria para nós. Então, aquela história, né, dos ouriços que, quando chegam muito perto uns dos outros, acabam se ferindo, né? Quando se afastam, acabam morrendo porque ficam sozinhos, né? E como é que consegue estar junto sem se ferir um ao outro, né? Então, eu gosto de dizer que, em todas as relações de longo prazo, elas sempre serão relações difíceis. Porque não é possível que a gente viva uma relação de longo prazo com outra pessoa que ela não perceba e que a gente não manifeste as nossas limitações, os nossos problemas. E ela também. Então, nós vamos acabar observando no outro e vamos experimentar os seus espinhos, e os outros também vão experimentar os nossos espinhos. Por isso, a moral do Cristo é uma moral relacional. Aprender a amar é o nosso grande desafio. Viver em sociedade sem, a partir do egoísmo dos outros, não nos tornarmos ainda mais egoístas. Mas isso só é uma questão para aqueles que vivem a vida moral, né? Que somos nós. Quem não vive a vida moral não tem esse tipo de problema, que são os animais, por exemplo, né? Então, aí está, nesse confronto de dificuldades em acertar, em fazer o bem, que está o grande mote da vida em sociedade, porque é experimentando a dificuldade do outro que a gente vai poder fazer o nosso exercício de progresso. E esse é o ponto da questão 767, quando diz que nós precisamos da vida social para o nosso progresso, através da ajuda mútua, né? Aqui a gente entra num outro ponto, mas antes deixa eu só falar aqui uma questão importante, que eu não posso deixar de comentar, né? Que é a igualdade frente à dor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vou colocar aqui embaixo, que eu me esqueci onde está exatamente, eu acho que é no capítulo Sede Perfeitos, que vai dizer exatamente sobre isso. Vou botar aqui Sede Perfeitos, e qual é o item que está me escapando agora? Que Deus nos fez todos iguais perante a dor, para que a gente não faça para o outro nada que nos seja estranho, né? Eu não sei o quanto ele vai ficar chateado porque eu menti para ele, ou porque eu faltei com a verdade, ou porque eu o enganei. Eu não sei como ele vai sentir. Não sabe. Você sabe como você se sente quando isso acontece com você. Essa igualdade perante a dor, ela é um instrumento
para que a gente possa aprender através dessas experiências no contato social e fazer o nosso progresso. Mas o progresso também se faz através dessa ajuda mútua, que é nós nos ajudarmos mutuamente. Ninguém tem todas as possibilidades, todas as habilidades para fazer tudo, então a sociedade acaba sendo algo maior do que todos nós, porque cada um faz uma pequena parte de um conjunto enorme de coisas e tudo isso concorre para o progresso geral, né? Então, um homem sozinho não pode crescer, evoluir. Essa ideia do homem é, que se afasta da natureza é uma falsa ideia, né? Por quê? Porque na utopia do Robinson Crusoe, ele já chegou na ilha com todos os elementos da natureza não, da sociedade. É muito simples você ter todos os recursos que a sociedade te oferece, mas viver, entre aspas, isolado da sociedade. Você está isolado da sociedade, mas não deixa de dormir numa cama com colchão, né? Então, esse isolar-se da sociedade é uma estratégia, no fundo, egoísta, porque você se utiliza dos recursos da sociedade sem, né, oferecer alguma coisa em troca. Muito bem. Então, nós precisamos uns dos outros para nos aperfeiçoarmos na vida moral e precisamos uns dos outros porque essa conjunção de esforços é que torna a vida material melhor para todo mundo, né? Na questão 769, nós vamos ter uma outra ideia trazida por Kardec que nos vai conectar com outras questões aqui do Livro dos Espíritos. Quando Kardec, ao fazer uma crítica à ideia da pessoa que se isola, os espíritos vão dizer: não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém, né? Então, aquele que se isola do mundo e não se torna útil a ninguém, isso não pode ser agradável a Deus. O importante aqui, então, é nós nos atentarmos para essa ideia de tornar-se útil, né? Nós já tínhamos visto antes a ideia de nós precisamos nos ajudar mutuamente e nós precisamos nos tornarmos úteis uns aos outros, né? Então, essa ajuda mútua e tornar-se útil. Mas o tornar-se útil tem outros pontos importantes da gente observar, né? Quando nós nos tornamos úteis aos outros, nós estamos fazendo o bem, né? Então, ah, na questão 643 diz: fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, fazer o bem não é necessariamente fazer algo de grande desprendimento moral, por isso ele fala aqui da questão da caridade. Fazer o bem é você tornar-se útil para os outros, fazer alguma coisa que seja de utilidade para os outros, que os outros vão se aproveitar daquilo também, vão se enriquecer com aquilo que está sendo feito. Então, essa ideia é muito importante porque havia uma interpretação na época de Kardec de que a santificação viria através do afastamento das coisas do mundo. Quando os espíritos dizem que o bem se faz tornando-se útil aos outros no mundo, isso significa que nós nos santificamos através do mundo e não nos afastando do mundo,
né? Então, nós temos que fazer as coisas do mundo. O mundo nos chama com seus imperativos para que a gente se torne bom pai, bom trabalhador, colabore nas coisas da casa, seja aquele que serve a todos, como o Senhor Jesus nos disse: eu não vim servir, eu não vim ser servido, eu vim servir, né? Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos, né? Então, é essa postura que vai nos fazer nos tornar homens de bem. E, por outro lado, né, como complemento, na questão 675, a gente vai encontrar que tornar-se útil é trabalhar. O trabalho é toda ocupação útil e nós devemos ser úteis ou trabalhar na medida das nossas forças. Então, a gente deveria fazer o bem na medida das nossas forças, a gente deveria se tornar útil na medida das nossas forças. A vida em sociedade nos coloca a possibilidade de, nesse conjunto de relações, observar o que nós podemos fazer para o enriquecimento do conjunto, independente do tamanho daquilo que façamos. Às vezes, cuidar de uma criança, ensinar alguma coisa, fazer uma comida, ajudar na limpeza, ou trabalhar né, em algo que tenha responsabilidade sobre outras vidas, o gerenciamento, não importa, né? Não importa, aqui não está dizendo qual o tamanho daquilo que você vai fazer. O que está dizendo é, faça, tenha a sua parte. Por quê? Porque hoje nós estamos com essa responsabilidade. Amanhã teremos outras, mudaremos de posição, e já vimos aqui que esse mudar de posição é algo absolutamente importante para o nosso enriquecimento. E isso vai acontecer, porque nós precisamos ter e passar pelas diversas experiências como fonte de enriquecimento, né, para os nossos espíritos. Kardec, então, vai perguntar para a gente sobre duas situações que aparentemente são formas de fuga do mundo, mas que ele vai dizer que nesses dois casos não são bem assim. Uma é quando você abre mão de determinados prazeres do mundo, né, para se dedicar às pessoas, como ele diz aqui, se devotar ao amparo dos infelizes. Nesse caso, você não está se afastando do mundo, você está priorizando um tipo de vida em que você se devota aos outros, você se rebaixa para se engrandecer. É o que ele disse. Esses se elevam ao se rebaixarem, né? E duplo mérito tem, porque além de abrir mão dos prazeres do mundo, né, se colocar acima dos prazeres materiais, eles ainda, né, fazem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho, né? Então, isso não é se afastar do mundo, isso é priorizar um tipo de inserção no mundo. Na segunda pergunta, se refere àqueles que precisam em determinados momentos da sua vida, se afastar um pouco das atividades mais, vamos dizer assim, cotidianas, comezinhas da vida, para se dedicar a algum tipo de trabalho específico, né? Eu lembro, por exemplo, isso aconteceu, a gente viu isso em diversas oportunidades, com diversos colegas, né, que por fazerem suas teses de mestrado, doutorado, né, escreverem seus livros, em determinado momento diz, olha, espera aí, assume um pouco essas coisas para eu poder me dedicar mais, para eu poder me concentrar mais nisso que eu estou fazendo, para que eu possa terminar, senão eu não vou conseguir terminar, né? E aí você recebe aquele suporte, consegue terminar, e isso, para os espíritos, do ponto de vista espiritual, não é uma ação egoísta, porque, num certo sentido, você está fazendo, entre aspas, alguma coisa que não vai deixar de ser uma colaboração para a sociedade.
Por último, mas não menos importante, a gente vai voltar aqui ao tema dos outros reinos, dos reinos do reino animal. Porque quando Kardec vai falar sobre os laços de família, no último item desse capítulo, ele vai associar, né, a vida social a essa dimensão da família que a gente observa entre nós, os laços de família, esse sentimento que, num certo sentido, nos prende uns aos outros e nos identifica muito forte quando nós observamos alguém da nossa família como se a gente tivesse ali uma identificação mais forte do que outras pessoas, né? Só que a gente observa isso entre nós, humanos, né, na humanidade, mas a gente não observa isso nos animais, né? Os animais, assim que, ou pouco depois que o filhote nasce, a depender da espécie, né, ali o filho, o filhote já tem muita autonomia e praticamente não há mais uma interação, vamos dizer assim, uma ligação entre, entre os pais, né, e as suas crias. É isso que Kardec, então, vai perguntar para nós. Vai perguntar para os espíritos, vai dizer, na questão 774, há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não da lei da natureza. Que devemos pensar sobre isso? O que o Kardec está dizendo é: ora, se a gente observa isso entre nós, mas não observa nos animais, nós poderíamos deduzir, então, que isso é uma criação nossa, como tantas outras criações, né? E não algo da natureza. Os laços sociais são uma invenção, uma criação nossa, ou eles de fato é, são algo da natureza que acaba se impondo a nós, né? Como uma regulação das nossas vidas. E aí os espíritos vão voltar a pontuar aquilo que dissemos no início desse comentário. A ideia de que os reinos da natureza têm especificidades e, nesse sentido, ainda que existam leis, né, que abranjam todos os reinos da natureza, por outro lado, o fato de nós termos vida moral, que nós termos o desenvolvimento da inteligência de forma a termos autonomia de ação, né? Quer dizer, a gente acaba escolhendo o que vai fazer e acertando e errando e fazendo bem, e fazendo mal, enfim, né? Isso significa que, para nós, existem regulações específicas para essa forma de vida e de viver. É isso que os espíritos vão chamar a atenção de Kardec, dizendo: olha, o destino do homem é diferente do destino dos animais. Por que então querer sempre confundi-los com eles? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Então, a necessidade de progredir, que nós já tínhamos visto, né, vai trazer para nós um conjunto de regulações da nossa vida que são absolutamente específicas comparado com os outros reinos da natureza que não têm esse imperativo. Por isso, os espíritos vão dizer: os laços sociais são necessários ao progresso, porque se não houvesse esse sentido, esse sentimento, se nós não tivéssemos na nossa corporalidade as formas de vida relacional, né,
a gente não conseguiria fazer o progresso necessário. Então, os laços sociais são necessários ao progresso. E aí ele vai acrescentar um elemento a mais. Os da família tornam mais apertados os laços sociais. Por isso, os laços de família são também uma lei da natureza. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, veja, todo o aprendizado social, e nós falávamos, né, que a vida social é o nosso grande desafio. A finalidade dela é para que a gente possa aprender a amar-se como irmãos. E esse aprendizado começa na família. Por quê? Porque na família nós vamos ter um tipo de relação fraterna com os nossos pais, com os nossos irmãos, inclusive com os nossos filhos, né? Em que nós vamos, em geral, na família a gente faz isso, né? A gente acaba tendo um pouco mais de paciência, a gente acaba desenvolvendo mais a nossa capacidade de amar, né? E nós vamos estabelecendo, então, vínculos, com essas pessoas, que no conjunto das reencarnações vão se multiplicando. Então, a nossa capacidade de amar vai se multiplicando também. Só que esse aprendizado que a gente faz na família, ele deve ser, né? Ele, alguma hora, vai dar esse fruto, que é o de nós agirmos com os outros assim como nós agimos com aqueles que nos são mais próximos na família. Um exemplo disso, que está no Evangelho, é a própria ideia da piedade. O que é a piedade? Piedade é você apiedar-se do outro, é você, percebendo a dificuldade do outro, você se sensibiliza com aquela dificuldade. Normalmente, isso é desenvolvido na família através da relação dos filhos com os pais. Às vezes, dos pais com os filhos também, quando vêm os filhos muito pequenos, né, ali naquela dificuldade toda, mas mais ainda dos filhos com os pais, quando os pais vão chegando numa idade tal que precisam, né, de algum tipo de suporte. A questão é, se nós temos piedade, ou deveríamos desenvolver a piedade ao ver a dificuldade dos nossos pais, né? Esse aprendizado, né, deveria ser a base para que a gente agisse assim também com outras pessoas, né? Então, não é que a vida social comece na família, né? Mas aquilo que nós desenvolvemos na família, alguma hora, né, vai se repercutir na vida social. É importante a gente pensar que esse caso, por exemplo, da piedade filial, é uma advertência que os espíritos nos fazem, dizendo: olha, pelo amor de Deus, tenham piedade dos seus pais. Desenvolvam a piedade em relação aos seus pais. Por quê? Porque os espíritos vão chamar a atenção de que os filhos, em geral, quando chegam na hora de cuidar dos pais, acabam negligenciando desse cuidado. Por isso a mensagem do Evangelho. O que nos mostra que nem com os nossos pais nós temos conseguido agir com o outro como gostaríamos que o outro agisse conosco, né? E aí o nosso desafio da vida social, né? E é lógico que, se nesse campo de aprendizado que é a família, a gente relaxasse os laços sociais, e a gente tem visto muito isso no conjunto tão grande de divórcios, né? Quer dizer, diante das dificuldades, das renúncias que a vida
familiar às vezes nos exige, né? Do devotamento que às vezes a vida familiar nos exige e que são tão importantes, né? Para nós, como aprendizados, como espíritos imortais, basta ler o item 8 do Evangelho, no capítulo 6 da, do Cristo Consolador, que a gente vai ver a importância do devotamento, da abnegação como formas de caridade, né? Então, tudo isso é exigido pela família. São coisas que a gente acaba se deparando na vida familiar, né? E o conjunto grande de divórcios que a gente observa demonstra que talvez a gente não esteja aproveitando os ensejos que a vida familiar tem nos proporcionado do ponto de vista espiritual, do nosso crescimento espiritual, né? E aí a sociedade é só uma expressão disso que nós não estamos aprendendo ainda, né? Vamos pensar sobre isso. Então, vamos terminar aqui o nosso comentário de hoje, agradecendo a você que ficou até aqui. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe, a você, sua casa, sua família, sua vida, que Deus nos abençoe a todos nessa oportunidade que temos de viver, de olhar o que os outros estão fazendo, de aprender com os outros, de elaborar aquilo que nós estamos vivenciando para nos tornarmos melhores a cada dia, se refletirmos sobre a nossa experiência à luz dos ensinos do Cristo e dos ensinos dos Espíritos para nós. Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo estudo.